Salve, salve, amigas, amigos e agora ouvintes do Estúdio Fluxo. Parece que é oficial, o Disfluência é um podcast regular do nosso modesto veículo. E aqui quem fala é Bruno Torturra, o disfluente âncora desse podcast. E para conversar mais uma vez sobre o disfluentíssimo ano de 2022. E como meu segundo convidado, trouxe uma pessoa muito interessante para falar sobre tudo isso, que é o excelentíssimo senador da República pelo estado do Amapá e pela rede Sustentabilidade, Randolph Rodrigues. A gente conversa sobre muita coisa na próxima hora e meia, sobre o assunto recorrente desse podcast, que é o que o Brasil tem a fazer caso o Bolsonaro não aceite o resultado eleitoral, mas é evidente que a gente passa por muitos outros assuntos, sobre a decisão de Randolph não disputar, melhor falando, o governo do seu estado do Amapá para assumir um papel de coordenação na campanha do ex-presidente Lula. A gente fala sobre o norte do país, sobre como o norte virou o território central para o bolsonarismo, os conflitos que isso já está provocando e o que pode significar uma derrota do Bolsonaro na região amazônica. A gente fala sobre projetos para a Amazônia, sobre mudança climática, sobre o clima no Senado, sobre o Rodrigo Pacheco, sobre a impunidade de Bolsonaro, Ministério Público. Então, sem mais delongas, porque já está a longa introdução, Disfluência. Com Randolph Rodrigues. E aí, senador? Tudo bem, Bruno? Tudo bem com você? Satisfação mais uma vez estar aqui contigo. Sempre bom te Tudo encontrar. bem, vamos... Temos em tempos que no país que dizer tudo bem é um pouco figura de linguagem, né? Bastante figura de linguagem, né? Mas sigamos. Mas estamos trabalhando para isso, né, Randolph? Estamos trabalhando para atravessar essa tragédia, né? Para superar essa tragédia. Nós vamos precisar de muita resiliência, muita insistência para podermos aguentar os próximos 5 meses, né? Para fazer a travessia, né? Eu tenho dito, outubro não é uma eleição, não é uma data de eleição, é a data do futuro de uma geração, é uma data para marcar a nossa existência e várias outras existências e coexistências, né? Nunca uma eleição teve tanta relação direta com a vida de todos nós como terá as datas marcadas para outubro, que eu espero que seja uma data somente, né? E a vida mesmo, né? A gente não está falando só do futuro, não estou falando de uma coisa vaga, a gente está falando de vida e morte. Né? Não estamos falando de algo abstrato. Né? Nós estamos falando literalmente, estamos falando de coisas concretas. De vida, de morte, de democracia, de autoritarismo, de barbárie, de civilização. Né? Os valores que estão em jogo são estes. Né? Eu tenho dito que todos os valores civilizatórios que nós temos estará em jogo do primeiro domingo de outubro, né? Não é uma eleição, é um plebiscito. É um plebiscito se a Constituição de 1988 e tudo que ela representou para o Brasil continuará valendo ou não. É um plebiscito se a democracia como regime político, como forma de convivência nossa, continuará existindo ou não. É um plebiscito se o racismo, como doença estrutural que nos formou como sociedade, será superado, poderá caminhar para a superação no decorrer do século XXI ou se permanecerá como uma chaga indelével. É um plebiscito se a misoginia, o machismo, também traço fundamental da nossa formação social, pode ser superado ou será uma marca também permanente na nossa história. É um plebiscito sobre todos esses valores. E Randolph, uma coisa que eu queria te perguntar, qual foi a sua decisão, como ela aconteceu para você não ser candidato pelo Amapá, pelo governo do Amapá e assumir como um dos coordenadores da campanha do Lula esse ano? Bruno, foi em 2 dimensões. Primeira dimensão, muitos amigos já advogavam isso. Amigos muito próximos, Paulo Lavigne, que nós nos conhecemos muito bem, já falava isso, já advogava que eu não fosse candidato ao governo. Mas assim... Mas a Paula estava afim que você fosse...
candidato a presidente. Aí é uma segunda parte da história, né? Uma segunda parte da história que eu também eu tive esse democrático debate também com Paula. Mas assim, para não ser candidato ao governo do Amapá, tinha assim amigos como estes, mas tinha também meus familiares, meu pai falava isso, e muitas pessoas próximas da política falavam isso. Então, primeira dimensão tinha essa circunstância. Uma segunda dimensão é que também tem um sentido, né? Foram 4 anos de liderança da oposição a Jair Bolsonaro no Senado Federal, né? Eu vivi no centro do coração da besta, né? O enfrentamento com o bolsonarismo. E acho que eu tinha que cumprir um papel também na tarefa de superação desse capítulo da história nacional. Visto por tudo que fizemos até agora, a oposição, a CPI da Covid, tudo isso. Agora, o decisivo, eu acho que poucas pessoas resistem ao charme de Luiz Inácio, né, quando conversa com ele. Foi muito engraçado, eu costumo dizer, eu reuni com Lula em janeiro, entrei na sala para conversar com ele como candidato a governador do Amapá. Saí de lá como ajudante da campanha para a reeleição dele, entendeu? E satisfeito, né? E satisfeito e feliz, porque a primeira coisa que ele me falou na conversa que tive com ele foi o seguinte: olha, rapaz, eu vou te dizer a mesma coisa que eu disse para o Marcelo Deda. Eu acho que é muito importante o Amapá, assim como eu disse para o Marcelo Deda que Sergipe era muito importante. Mas acho que você tem uma tarefa histórica para com o Brasil, para superarmos o momento atual e depois para a reconstrução. Com um argumento desse peso, né, da parte de uma das figuras aliás, acho que talvez a figura mais importante que o Brasil teve na virada do século XX para o século XXI, né, eu não tinha como resistir. Então, o conjunto da análise dessa circunstância me levou a compreender que eu tenho que completar a missão que a história e a vida me designou, que é derrotar a tragédia que vivemos. E existe uma expectativa sua numa vitória do Lula de você assumir algum outro tipo de cargo no governo? De você ter uma parte de minha parte nenhuma. De minha parte nenhuma. O presidente nunca falou isso comigo. Eu nunca falei isso com o presidente Lula. Não tem nenhuma negociação nesse sentido? Não teve, nunca teve, nem penso. Nós nunca debatemos isso e eu acho que não é espaço para debater. E o presidente Lula tem muita consciência que isso não é um debate que se faça nesse instante, né? E você tem vontade? Olha, eu tenho vontade de participar da obra da reconstrução do país, né? Isso você vai inevitavelmente, porque você está no Senado. E eu acho que, assim, faremos esse papel, assim, eu acho que eu posso contribuir muito com isso, sobretudo no Senado. Vai dar muito trabalho, Bruno. Se Deus quiser, depois de janeiro, a gente reconstruir. Porque é o seguinte, tem uma obra lançada agora, que eu até recomendo para todo mundo, que eu acho bem síntese do momento que vivemos, é uma obra da professora Heloísa Starling. É dela e 2 outros cientistas políticos. O Miguel A linguagem Lago da destruição. Pronto. O Miguel Lago é um deles. Exatamente, o outro Miguel Lago. Esse mesmo, essa mesmo, né? A linguagem da destruição. Eu acho que uma das melhores sínteses que eu vi, sem embargo de outras várias obras que analisam o momento que nós vivemos, mas uma das melhores sínteses que eu já vi do momento que nós vivemos. A estratégia do bolsonarismo, primeiro nós temos que reconhecer, é a primeira experiência fascista de governo que nós temos no país. Alguém pode dizer, não, mas e a ditadura? A ditadura não tinha um cunho de apelo social, de apelo de massas fascista, como tem o bolsonarismo. Paralelo, similar a isto, nós tivemos o integralismo nos anos 1930, com Plínio Salgado. Mas, assim, mobilizou o quê? 10%, 15% dos brasileiros. E isso antes da Segunda Guerra Mundial. Isso que não antes havia, da Segunda... não havia Exatamente. Né? A clareza das consequências do fascismo no poder. Exatamente. Assim, antes da Segunda Guerra Mundial, e as experiências fascistas estavam em curso no mundo. O nazismo, assim, ninguém tinha dimensão que Hitler era o horror que era o Hitler. Né? Ninguém tinha dimensão que Mussolini era o horror que era o Mussolini. Ninguém tinha dimensão que o franquismo na Espanha era o horror que era o franquismo. Ia dar naquilo ali, né? Então, assim, não se tinha clareza daquilo. Depois daquilo, viver uma experiência fascista é a primeira que nós estamos tendo. Né? A linguagem, o fascismo, eu gosto muito de fazer essa referência. O fascismo não é um regime político. O liberalismo é um regime político. O socialismo é um regime político, porque advoga um conjunto de ideias sobre a forma de organização política e de organização social. O fascismo não. O fascismo vive da lógica de aniquilar o outro, de destruir o outro, de destruir, inclusive, as bases e os pilares
do Estado democrático liberal de direito, né? Destruir. Então, por que o governo Bolsonaro coloca no Ministério do Meio Ambiente um inimigo do meio ambiente? Porque a lógica é destruir as políticas ambientais. Por que coloca no Ministério da Educação um inimigo da educação? Porque a lógica é destruir as políticas da educação. Então, a lógica do fascismo bolsonarista é a destruição dos pilares do Estado de Direito, tal qual conhecemos. Tudo isso foi destruído. Não tem política ambiental mais no país. Vai dar um trabalho enorme a reconstrução disso e vai ter resistência. Porque não significa ganhar o governo em outubro que nós vamos reconstruir a prática pública e a política pública que tínhamos na pós-Constituição de 88. Significa que nós vamos ter ainda sob a égide de um governo de reconstrução nacional a coexistência com um movimento social de massas que vai resistir à restauração democrática que nós vamos precisar fazer, né? Ambiental, social, econômica, a tudo isso. Então, me pergunto o que eu quero ser nisso daí. Eu quero ser uma peça nisso. Onde eu for mais útil para isso, eu estarei à disposição. Eu acredito que eu posso ter utilidade para isso no parlamento. Eu costumo dizer, né, você hoje é líder de oposição a Bolsonaro, você teria algum constrangimento de ser líder de governo de Lula? Não teria constrangimento nenhum disso ou de qualquer outra função acessória a isso. Porque vamos precisar mobilizar muitos esforços para reconstruir o país. E, sobretudo, na sua região norte, né, Randolph? Porque isso é uma coisa que eu quero discutir muito contigo. Eu acho que o Brasil, aqui no Sudeste, Sul, a gente está falando disso, mas a gente não tem a dimensão do quão importante é o norte do projeto, o futuro do país. Se a gente tiver um futuro, mas é o centro do bolsonarismo como projeto de destruição. Bruno, eu queria só acrescentar, ainda bem que você citou isso, porque, olha, de todos o retrato da destruição do que representou o governo Bolsonaro, a Amazônia é o teatro eu acho que é o canteiro de obras da destruição que nós vivemos. Porque lá onde mais se expressou, eu sou do Amapá, Bruno, nós não tivemos, antes do período atual, sinais de aumento da devastação ambiental no Amapá. Nesses 4 anos nós tivemos, né? O Amapá sempre foi a espécie da última fronteira da destruição, né? Que tá agora super sim, no norte, né? Exatamente, tá longe da fronteira né? agrícola, né? Exatamente. Agora nós estamos tendo, né? Agrícola, de garimpo. Garimpo ainda tem muita presença, né? E começa a ter conflitos que não tinha, porque até algum tempo tinha uma coexistência, né? Do garimpo, da prática do garimpo, assim, sem adentrar no que é território indígena, no que é unidade de conservação. Essas fronteiras, lamentavelmente, no tempo atual, estão começando a ser avançadas, começando a ser rompidas. Nós tivemos um aumento desmedido do desmatamento no Pará, nós tivemos um índice de desmatamento nunca visto no Amazonas, né? Nunca visto no Amazonas, além do avançar sobre fronteiras que já eram conhecidas, sobretudo em Roraima, no Acre e em Rondônia. Tem significado diagnóstico, Bruno, o fato de que na eleição, na onda bolsonarista de 2018, dos 7 estados da Amazônia, dos 7 estados da região norte, dos 7 estados da Amazônia, né, somente 2 deles não tiveram a eleição de bolsonaristas. Roraima teve eleição de bolsonarista, Amazonas teve, Acre teve, Rondônia teve, né? Tocantins mais ou menos teve. Assim, o Amapá não foi bolsonarista, mas fez em muito a política, não se contrapôs à política bolsonarista, né? Eu diria que, do ponto de vista político, na Amazônia, no Norte, só o Pará fez um pouco mais o contraponto. Um pouco mais o contraponto, por conta do Helder e por das conta do Helder, fez assim, por conta das políticas, mas mesmo lá, do ponto de vista ambiental, não houve contenção, né? A devastação é muito difícil fazer a contenção, e aí eu estou dizendo algo que, para mim, o bolsonarismo lá no norte, vendo de fora, eu queria muito te escutar, vai além do avanço físico em cima da floresta, em cima das reservas, em cima das terras indígenas. É um avanço em cima de uma identidade regional. Exatamente. Né? Eu sinto que nos últimos 4 anos o bolsonarismo ele significa desenvolvimento, identidade regional e algo que movimenta as pessoas além de dinheiro. Eu acho que tem algo que é vontade de ir para cima das terras indígenas porque ela tem algo a mais que ouro, tem uma missão ali.
Nós tivemos um debate sobre programa ambiental recentemente com o presidente Lula e eu acho que ele identificou qual é a senha do diálogo que nós temos que travar na Amazônia. Disse o presidente o seguinte, né? Olha, os amazônidas, a gente fala para os amazônidas, temos que salvar a humanidade. Uhum. Os amazônidas, eles têm que entender de qual humanidade estamos falando. Eles têm que sentir parte dessa humanidade. Porque não adianta falar para eles, falar para os amazônidas, falar para quem vive na Amazônia. Hoje, Bruno, tem 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, né? Então, são pessoas concretas que precisam comer, se divertir, ter emprego, ter comida, ter lazer, ter tudo isso que se tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, quem vive em Belém, Macapá e Manaus também tem necessidade. E houve um discurso que nós, do campo popular, perdemos. Né? Nós perdemos o discurso de poder traduzir para estes, que é o seguinte, sustentabilidade significa que nós podemos retirar o produto da floresta, beneficiar aqui, sem derrubar uma árvore sequer e gerando emprego e dando oportunidade para você e para seus filhos. Nós perdemos, teve um interregno de tempo aí, entre os anos 1990, que esse discurso era forte e teve audiência na Amazônia, tanto é que se conquistou o governo do Acre com esse discurso, Sim. se conquistou o governo do Amapá com esse discurso, para assim, a ascensão da onda bolsonarista, em que esse discurso se tornou para as populações amazônicas e as populações urbanas amazônicas e populações amazônicas que vivem no interior, uma espécie de sinônimo do atraso. Né? Eu acho que o grande desafio nosso, por isso eu tenho dito, tão importante quanto a eleição a presidente, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, é nós elegermos na Amazônia, no Amapá, no Pará, no Amazonas, governos comprometidos com essa agenda. Governos que apresentem programas de sustentabilidade para lá e consigam traduzir esses programas para as populações locais. E isso está no horizonte? Porque eu confesso que eu não estou acompanhando os números das pesquisas no norte, aliás, não estou acompanhando nem no Rio de Janeiro, não estou acompanhando no sul, não estou acompanhando mal em São Paulo, porque eu estou tão preocupado com a eleição do Bolsonaro. Eu não sei se do campo democrático está no horizonte. Nós estamos fazendo um esforço no Amapá, né? Eu era candidato ao governo do Amapá. E você seria favorito, você acha, ali? Quando eu retirei a minha candidatura, eu era o segundo colocado, né? Longe ou estava perto? Não. Eu retirei a minha candidatura, eu estava com 26%, com o apoio do Lula eu ia para 33%. Tá, ou seja, teria vaga no segundo turno, né? Iria disputar o segundo turno. E o primeiro colocado? O primeiro colocado tinha 35-40, né? Então, e com apoio claro do Bolsonaro? O primeiro colocado... Não é com apoio claro do Bolsonaro. É alguém, inclusive, que integrou o nosso campo. Era o Clécio. Não, era o Clécio Luiz. Inclusive, um parceiro meu de trajetória política. Caminhamos juntos. Sim. Foi prefeito de Macapá. Agora está mais próximo do senador Davi Alcolumbre e tem o apoio do governo do Estado, né? Essa é a nossa diferença. Mas, assim, longe de ser, por exemplo, um candidato vinculado ao Bolsonaro. O candidato mais próximo do Bolsonaro é o vice-governador, né, que quando eu saí ele era o terceiro nas pesquisas, depois que eu saí ele fica em segundo nas pesquisas. Ele tem hoje, em números de hoje, 20 a 21% de intenções de votos. Essa é a candidatura mais identificada com Bolsonaro e com o bolsonarismo. Nós, com a minha retirada, nós apresentamos um nome, um jovem de 30 anos. Olha só que legal o perfil do candidato que nós entregamos para o Amapá. É um jovem de 30 anos, vai ser o mais jovem candidato a governador do Brasil e é pastor evangélico do campo progressista. Né? É uma espécie de nosso... Sabe o Henrique Vieira? Eu sempre digo que ele é nosso Henrique Vieira lá do Amapá. E assim, a nossa ideia é construir. Nós estamos avançando muito nas negociações com o PSB, com o João Capiberibe, né? A ideia é construirmos uma chapa. Ele sendo candidato ao Senado, o João Capiberibe, aliás, ele sendo candidato ao governo, o Lucas Abraão, né? E o João Capiberibe ser o candidato ao Senado, e aí juntar com os demais partidos do campo progressista. Ele tem um potencial enorme e eu tenho muita confiança que nós podemos levá-lo para o segundo turno. E, Randolph, você falou algo muito importante, que é como você explica para o povo do Amazonas, os amazônidas, né, melhor falando, toda a região. E aí isso pesa no voto, é uma formação política muito importante. Mas tem uma coisa que não sai dali com voto só, né? Que são forças econômicas muito poderosas e que nos últimos anos elas se armaram, literalmente.
Literalmente. A gente vê o garimpo, a gente vê o que está acontecendo lá e a liberação de armas, a ideologia do Bolsonaro. E é o supra-sumo da identidade com o bolsonarismo. Isso, aí sim, e aí que eu quero... Porque aí não é só economia. A gente está falando de gente que tem uma visão mesmo do que está em disputa no país e, como você disse, é fascista, quer exterminar e tudo mais. A minha preocupação, e eu queria te escutar, porque eu sou leigo, eu olho de fora, mas a sensação que dá é que se a gente ganha essas eleições, a gente vai recompor os órgãos de fiscalização, vai fazer o IBAMA ser novamente o IBAMA, vai tentar fazer com que o Exército dê apoio ao IBAMA, que era o que acontecia antes, ICMBio, atividade da Polícia Federal, os caras não vão aceitar isso sem bala. A sensação é que tem um tipo de guerra que está para ser feita no Norte se o império da lei for se impor restabelecido novamente. Eu queria saber a sua opinião disso, se você enxerga esse horizonte e de que maneira isso pode ser mitigado e retomar o império da lei eu acho que a constatação que nós temos do cenário mais nacional, né, é o que eu acho que vai ter a sua melhor expressão lá na Amazônia. Eu também acho. Ou seja, mesmo que a gente ganhe a eleição, nós vamos conviver com um movimento social de massas que vai buscar a todo instante desestabilizar qualquer governo democrático. Eu não estou falando do governo Lula-Alckmin. Se o governo fosse Alckmin, vai procurar desestabilizar. Né? Se o governo fosse Alckmin e Motro, se fosse inversa a chapa, por exemplo, vai procurar desestabilizar. Porque é uma turma que ela é avessa à prática democrática. Ela é avessa aos pilares do Estado de Direito. Então, eu concordo contigo que o principal teatro onde esse confronto pode se dar, que vai ser o teatro entre o restabelecimento do pacto do Estado Democrático de Direito com a barbárie. Vai ser lá na Amazônia. Porque, obviamente, veja, as concessões que se teve na Amazônia para garimpo ilegal, para extração ilegal de madeira e tantas outras, eles vão resistir ao restabelecimento do Estado de Direito lá. E foram 4 anos de muita articulação financeira e política, o envolvimento de policiais muito corruptos que ascenderam aos Foram 4 anos de estruturação disso. Né? Existe um financiamento disso, existe um apoio em muitos recantos da Amazônia, existe até um apoio institucional, porque e como se desarma isso, Randolph? Eu acho que nós vamos literalmente, assim. Eu acho que o primeiro passo que eu vejo ganhando o governo é no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. O primeiro dia no Ministério do Meio Ambiente do novo governo tem que ser um revogaço. Porque é o seguinte, teve uma série de decretos de revogação de todo o arcabouço jurídico ambiental que foi construído desde pós-Constituição de 1988. Reservas extrativistas, participação da sociedade civil, atuação de conselhos, todo esse arcabouço constitucional, jurídico, toda essa governança ambiental, que inclusive credenciou o Brasil internacionalmente, ela não existe mais nesse atual momento. Ela foi desmontada. A gente olha sempre o exemplo dos conselhos de financiamento, né, dos conselhos de financiamento que recebem recursos, inclusive das nações europeias, que foi um dos conselhos que foram desmontados. Mas foi esse e foram todos os outros. Então, o primeiro passo que tem que ter no primeiro dia é um revogaço de tudo isso. Né? Reconstruir a governança ambiental que foi desestruturada. Chamar a sociedade a participar. A sociedade que está alijada, e sobretudo a sociedade amazônica, povos indígenas, populações tradicionais, Conselho Nacional dos Seringueiros, que tem um novo nome, que é o Conselho Nacional das Populações Tradicionais. Todos esses atores têm que ser chamados a participar e eu acho que tem que ampliar. Nós não podemos fazer uma participação social somente desses atores, que é o que o Chico Mendes chamava de Aliança dos Povos da Floresta. Nós temos, eu repito sempre esse número, a Amazônia tem 25 milhões de habitantes. 2/3 desses 25 milhões de habitantes estão na Amazônia urbana, estão nas grandes cidades, para os padrões amazônicos, para as grandes cidades amazônicas. Belém, Manaus, Macapá, Rio Branco, Porto Velho, Palmas, Santarém, Boa Vista.
tem que chamar esses a participarem. Eles têm que ser escutados sobre qual é o caminho do desenvolvimento. Assim, tem uma alternativa na Amazônia muito interessante, que eu sempre advogo por elas, que são as zonas francas verdes. Foi algo que foram criados. Foi sancionada a lei da Zona Franca Verde no governo do presidente Lula, em 2009. Foi implementado no governo do presidente Dilma, em 2016. Macapá, por exemplo, Santana, tem a Zona Franca Verde. As cidades do interior do Amazonas têm a Zona Franca Verde. Qual é o princípio da Zona Franca Verde? É desenvolver indústrias nessa região, a partir com isenções tributárias, a partir do beneficiamento de produtos oriundos da floresta. É o beneficiamento do cupuaçu, do açaí, lá mesmo, agregando renda lá. Porque às vezes isso é um grande equívoco, porque é uma idiotice do Paulo Guedes quando ele advoga contra a Zona Franca de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus foi criada durante a ditadura, em 1967, mas perceba, quando se criou a Zona Franca de Manaus, no entorno da Zona Franca de Manaus se construiu um cinturão verde. Se não fosse a Zona Franca de Manaus, o Amazonas já seria um grande Saara, já teria tudo devastado ali. Então, há uma ausência, nós temos que mudar essa compreensão de zonas francas, de tal qual a de Manaus foi criada lá para a Amazônia. Temos que criar uma compreensão de zonas de desenvolvimento a partir do beneficiamento dos produtos da floresta. Quem fala muito bem disso é o professor Carlos Nobre, né? Nobre é ótimo, com a ideia da Amazônia 4.0. Eu acho que tem que juntar isso com uma outra história. Nós temos que constituir institutos. Nós temos institutos de desenvolvimento da Amazônia, temos a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, nós temos institutos de pesquisa na Amazônia, nós temos que construir na Amazônia grandes institutos que favoreçam a pesquisa, mas que também traduzam o resultado dessa pesquisa no beneficiamento de produtos da Amazônia, para que essas comunidades urbanas compreendam que a Amazônia em pé, as florestas em pé, podem ser fatores de agregação de valor para as comunidades locais. Certo, mas isso está muito de acordo. Isso é a proposta, isso é a visão. E tem o revogaço. Mas você não me respondeu da questão... Pois não. Como é que você lida com o crime amazônico que está fundido hoje com milícia, com polícia, com político, com muito dinheiro, com esquema de garimpo de banco, e essa turma vai resistir. A gente vai ter que reagir com... Eu estou falando da parte dura da resposta. Como Bruno, é que a gente reprime... A gente vai ter que reagir com lei, com restabelecimento do Estado de Direito. E que mas não pode ser capaz só de lei. fazer isso? Porque o Exército Brasileiro, a gente sabe que tem uma ideologia de ocupação da Amazônia que é antagônica ao projeto que você acabou de descrever. Esse é o restabelecimento do pacto civilizatório democrático que vamos ter no Brasil, né? Nós estamos vivendo tempos tão atípicos, me permita uma rápida digressão, claro, que atualmente, veja assim, nós temos generais dando opinião sobre o que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer. Então tem algo muito estranho em uma democracia quando o general, poder militar, começa a dar opinião sobre os caminhos do poder civil. Né? Falando sobre transparência. Né? Nós temos que colocar cada um... Sabe aquela história? A gente tem que colocar cada um de volta ao seu lugar. Em uma democracia, o poder militar se submete ao poder eleito pelo povo. Esse é o princípio da democracia. Isso vai ser algo simples? Não vai ser. Mas esse é o primeiro desafio que vamos ter que cumprir. No caso da Amazônia, o poder militar... Ali é o seguinte, nós temos que restabelecer a lei. Para restabelecer a lei, nós temos restabelecer o poder coercitivo do Estado, que são as Forças Armadas e as polícias, elas são acionadas quando a lei tem que ser cumprida. No caso da Amazônia, no momento atual, a lei não tem sido cumprida. Aí, nós temos que mobilizar Forças Armadas, restaurar a governança do IBAMA, correlacionar com a atuação da Polícia Federal, chamar as Forças Armadas para atuação, mas isso sozinho, Bruno, não vai ser possível se nós não tivermos o apoio das comunidades locais para isso. Com certeza. Porque se tiver assim, uma oposição forte, se, por exemplo, as atividades ilegais conseguirem convencer que a ação da lei lá é prejudicial para as comunidades locais, aí não tem como a gente conseguir. Ou seja, não basta só... Né? Não tem legitimidade. Não basta só pegar o poder coercitivo do Estado e botá-lo para atuar lá. Tem que coordenar o poder coercitivo do Estado com o apoio das comunidades locais para isso.
Eu ia te perguntar isso um pouco mais tarde, mas eu vou aproveitar o gancho, que a gente está falando de desarmar essa arapuca lá na Amazônia. O Lula, no discurso de lançamento não posso falar da campanha, da pré-campanha, quando o Alckmin falou na semana passada, ele falou que ele não quer revanche, que não é um governo de revanchismo, não é um governo que busca isso, que tem que conquistar voto com amor, e eu entendo isso, é o discurso certo para ser feito. Mas tem algo que não é revanche, né? Tem algo que é justiça. E que vai precisar ser feita no país se a gente não quiser repetir o erro que foi anistiar os crimes da ditadura militar. E a gente vai ter que fazer isso no curto prazo. Com certeza. Eu queria saber de você disso, que foi um protagonista tão importante na CPI, a sensação de quem assistiu e acompanhou-la com muito entusiasmo e muita tristeza ao mesmo tempo. Sensação não de um trabalho que foi jogado fora, mas que não teve o desfecho autoevidente que ele deveria ter. De que maneira que vai ser possível a gente responsabilizar os crimes que foram cometidos nos próximos anos, sem que isso signifique também revolta militar, revolta social e tudo mais? Bom, primeiro assim, só acho fazer assinalar sobre o discurso do presidente Lula, foi corretíssimo, porque eu sempre advogo que o governo do presidente Lula tem que ser um governo o governo Lula e Alckmin tem que ser um governo de reconstrução nacional e de reconciliação nacional. Então, eu acho que ele assinala muito bem quando fala disso. Vamos separar isso dos crimes que foram cometidos nesse período. Sobretudo na pandemia da Covid-19. É isso que eu ia colocar, disso porque que estamos... 650 mil mortos, isso não é coisa que se reconcilia tão fácil, né? Mas isso aí não é reconciliação. Aí é o seguinte, aí é responsabilização. Porque no Estado de Direito funciona o seguinte: quem comete crime, existe uma sanção para o crime que é cometido. Por isso que ninguém pode impunemente cometer crimes. Então, o que funciona hoje? Está sendo bem não punido nos últimos 4 anos. Bem não punido. E assim, a gente vê às vezes, assim, eu aqui tenho que destacar, eu já elogiei muito o Ministério Público, mas o Ministério Público está falhando no período atual. Às vezes está sendo intimidado no período atual. Está sendo muito lento no período atual. E está falando aqui, Bruno, alguém que, inclusive, na década passada, elogiou e foi muito aliado do Ministério Público. Mas tem uma lacuna. Eu poderia aqui fazer para ti a crítica do lugar comum, que é a crítica a Aras. Né? Mas é lugar comum fazer só a crítica a Aras. Mas não é só ao senhor Augusto Aras. Eu acho que todo o Ministério Público tem que ter uma consciência dos crimes que foram cometidos. Eu até saúdo uma decisão ocorrida essa semana por parte do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Paulista, que não concordou naquele inquérito muito mal feito que foi feito no caso da Prevent Senior. Não Nossa só não Senhora. concordou, como deu continuidade às investigações, né? Então, o que ocorre hoje... Eu tinha me esquecido da Prevent Senior. É tão louco que eu esqueci disso. Foram tantos crimes que nós identificamos no caso calejado, né, no caso da pandemia da Covid-19, foram tantos crimes. E assim, às vezes, me indigna quando eu vejo alguma conclusão. Por exemplo, essa semana saiu uma conclusão, não sei em quais dos inquéritos, que o Pazuello era inocente. Alguém que mora em Manaus, que viu aquela carnificina, aquela chacina ocorrer em janeiro do ano passado, tem que perguntar o seguinte: para a filha que perdeu um pai, para o pai e para a mãe que perdeu um filho, para os filhos que perderam os avós, para os netos que perderam os avós, para os filhos que perderam um tio, tem que perguntar para cada um que perdeu um ente querido na mesa de jantar lá de Manaus, no momento daquela chacina, se eles conscientemente acham que ninguém teve culpa daquilo. Se aquelas cenas de filas de oxigênio, enquanto a Venezuela estava oferecendo oxigênio para o Amazonas, se aquilo é de algum ponto de vista justificável, né? Então, quando eu vejo isso, realmente me indigna. Quando eu vejo um tipo de conclusão, inquérito tal, declarou que o senhor Pazuello não era culpado. Como não era culpado por aquilo? O que ocorre hoje é que tem uma estrutura de blindagem a criminosos. A Jair Bolsonaro, a Eduardo Pazuello e todos as séculos responsáveis lá. Mayra, a turma da Prevent Senior daqui, são tudo criminosos. E a estrutura de blindagem parte de onde? De Jair Bolsonaro na presidência da República. Por isso que eu tenho dito o seguinte: quando eu caminho...
por onde eu caminho pelos cantos desse país, né, sempre me abordam dizendo: sou admirador seu do trabalho da CPI. Mas aí, o que foi que deu? Eu sempre respondo o seguinte: bom, primeiro deu. Se não fosse a CPI, não tinha vacina. Só tem vacina devido à CPI. Segundo, deu também. Porque se não fosse a CPI, teria sido concretizado um golpe de 1 bilhão e 600 milhões de reais nos cofres públicos. No meio da CPI. No caso da vacina fake da Covaxin precisa. Agora, a responsabilização, por que está parando? Está parando porque faltam as instituições cumprir o papel. A primeira delas, o Procurador-Geral da República. O que faz para resolver isso daí? Aí tem que desalojar Jair Bolsonaro da presidência da República, porque aí cai a estrutura de blindagem sobre ele. Bruno, assim, eu te digo assim, isso daí não faz parte da reconciliação nacional. Isso daí faz parte de punir criminoso pelos crimes que cometeu. Porque se não punir, aí fica um negócio mal resolvido na vida social. Como você muito bem disse, é a mesma coisa da tortura, né, durante a ditadura. A gente vendo que deu, né? Ela dá em Jair Jair Bolsonaro. Ela dá em Jair Bolsonaro. Ela resulta, a quadra histórica inaugurada com a Nova República, lamentavelmente se encerra com Jair Bolsonaro. O Ustra ter morrido solto. O Ustra ter morrido solto. Ele virou outros ídolo, né? Tem vários torturadores morreram sem punição pelos crimes que cometeram, né? Curió é um outro. Outros, inclusive, não só morreram solto, como são aclamados como heróis, né? Então é o seguinte, eu acho que na vida nacional, na vida social, nós já temos esse triste legado do que representou não responsabilizar os torturadores pelos crimes que cometeram. Nós não podemos recair nesse mesmo erro de novo. Isso é conversado com os seus aliados? Vocês discutem esse tipo de coisa ou isso não está nem em discussão? O presidente Lula, certa vez, inclusive, perguntou, numa conversa entre nós com outros senadores, ele mesmo disse: eu não consigo entender e aceitar como um relatório, um trabalho como aqueles que vocês fizeram na CPI da Covid não tenha tido suas consequências, né? Eu respondi para ele: eu também não, presidente. E eu estou convencido que a única situação para sanar essa chaga, esse problema, é com a sua eleição. Porque só destronando Jair Bolsonaro é que a gente pode ter algum encaminhamento sobre isso. E aí vem a pergunta recorrente aqui do podcast, que eu vou fazer para todo mundo que passar aqui no microfone, que é: e aí? E para destronar? Porque vencer a eleição esse ano, infelizmente, é só um dos passos. Ele é um passo necessário, mas aparentemente não é mais o suficiente. E também não é fácil. Eu não sou daquele, eu tenho sido até meio chato, Bruno, porque várias vezes eu tenho dito: não está dada, a eleição não está ganha, e tem uma ameaça no ar. Tem. Aliás, não tem uma ameaça no ar, Bruno. Tem várias ameaças no ar. Eu temo muito. Eu trabalho para essa eleição ser ganha no primeiro turno. É fácil? Não é. Vai ser difícil ganhar no primeiro turno. Eu temo se ela não for ganha no primeiro turno. Porque aí nós vamos passar por um estresse muito profundo. Eu também. As ameaças... Está muito claro isso. Não subestime as ameaças de ruptura. E se não tiver as ameaças de ruptura, no mínimo, muito estresse vai ter. Por que eu advogo a eleição no primeiro turno, Bruno? Porque é o seguinte: primeiro, fica muito difícil para Jair Bolsonaro e as seclas justificarem qualquer tipo de ruptura, qualquer tipo de estresse, numa eleição que foi eleito presidente da República, governador, deputado federal, deputado estadual. Ou seja, parte da base social dele vai ser eleita. Como é que ele vai questionar a eleição presidencial e não vai questionar a eleição dos seus deputados federais? Do Arthur Lira. E fica assim, e para quem quer pagar o preço do golpe, o preço fica muito mais alto. Exato. Aí no primeiro turno. E por isso que eu tenho assim insistido várias vezes. A gente falou sobre Paula ainda há pouco, né? Paula, em dezembro, disse que até falou, era um dos que advogava minha candidatura a presidente. E eu conversei com ela, conversava o seguinte, eu disse: Paula, vamos fazer o seguinte, no futuro eu acho que a gente pode conversar sobre isso, sobre essa hipótese, sobre o S e sobre outras hipóteses. Todos que estão aí colocados, né, a Simone, com todo o respeito, o Ciro, não me entenda mal, com todo o respeito ao Ciro, Simone Tebet, que é uma democrata também, todos os candidatos, até o Dória também, que está aí colocado,
todos que têm compromisso com a democracia. Eu sempre advogo assim, vai ter espaço. Daqui a 4 anos, quando a gente restabelecer... Tá aí, né? 26 tá aí, quando a gente restabelecer a ordem democrática, quando a gente... quando a vida voltar à normalidade... Ô, Bruno, não é normal. Uma chapa Lula e Alckmin já seria diagnóstico dos tempos que vivemos. Nós temos uma chapa disputando a presidência da República que são dois diferentes. Eu ia falar antagonista, porque antagonista já é Bolsonaro. Mas Lula e Alckmin são dois diferentes que disputaram a eleição presidencial de 2006. Era o que se entendia por antagonismo até muito recentemente, na verdade. A eleição de 2006 terminou. O Alckmin reconheceu o resultado, inclusive foi célebre a declaração de Geraldo Alckmin naquela eleição. Quem ganha, governa. O eleitor, quando escolhe 2 alternativas. Escolhe quem vai governar e escolhe quem vai para a oposição. O eleitor escolheu que Geraldo Alckmin e o PSDB estarão na oposição. Vamos cumprir nosso papel. Reconheceu no primeiro momento o resultado da eleição. O Lula perdeu de Fernando Henrique em 1994, perdeu em 1998. Organizou a oposição, né? Uma oposição firme, com mobilização social, mas, assim, ocupou o lugar que tinha. Não é essa circunstância. Nós estamos em uma eleição em que a democracia, a vida democrática está em jogo. Ora, se Ciro, Simone, Dória, enfim, todos eles reconhecem que Bolsonaro e Lula não são a mesma coisa, e seria um absurdo aqueles que assim o acham, se reconhecem isso, se reconhece que um é democrata e outro é criminoso, se um é democrata, o outro é autoritário, então eles sabem o que está em jogo nessa eleição. Então, eu vou até conturbar um pouco essa minha entrevista contigo, porque eu sei que essa parte minha vai dar polêmica, que vai criar algumas irritações. Mas, no meu dever histórico, como democrata, eu tenho que fazer esse chamado pelas ameaças que estão no horizonte. Mas aí você fez um apelo ao eleitor, aos candidatos e candidatas. Muito bem. Mas a pergunta você ainda não enfrentou. Por favor. Que é, dado o cenário dado hoje, vamos dizer que é bem mais provável que haja um segundo turno. A gente também não pode colocar todas as fichas no primeiro turno. Aliás, a média da maioria com exceção da Genial Quest dessa semana, última, né? A média das outras pesquisas todas apontam para o segundo turno. E tem muito chão pela frente, tem terreno ainda para o Bolsonaro crescer. Tem chão pela frente, tem muita mentira. Tem orçamento secreto. Tem mentira, tem violência, tem uma série de coisas. Fake news, por mais que a gente tente melhorar nossa retaguarda nas redes sociais, eles ganham. Atrás. Essa mesma entrevista que eu estou dando para você, pode ser que daqui a pouco seja editado e seja deturpado um trecho ou outro. A estratégia da mentira é própria do fascismo e esse é um terreno que eles sempre ganharam historicamente. Profissionais. Exatamente. Agora, vamos dar o cenário dado. Vai ter um segundo turno, Bolsonaro perde. Hora que fecha a urna, o clima já está pesado, já está falando há semanas que as pesquisas são fraudadas, que o Alexandre de Moraes é do PT, e fala, não valeu. O que a sociedade brasileira tem a fazer? Assim, eu sei como civil o que eu tenho a fazer. Vamos para a rua de maneira decidida, vamos tentar ir em massa, vamos tentar ir com força, com muita decisão, sem violência, mas com determinação e tudo certo. Agora, o senhor é um senador. E eu queria saber o que nós vamos fazer. Quais são os instrumentos que o Estado brasileiro tem para lidar com o não cumprimento da regra mais importante e ainda assim não é escrita, que é o reconhecimento pacífico do resultado de uma eleição? Bruno, primeiro que essa é uma situação que a gente não pode, como é que dizia o Raul, ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? Essa é uma situação que nós temos que trabalhar agora, porque isso não é um negócio que se faz, assim, não se impede o golpe no dia do golpe. Né? Eles estão trabalhando hoje? Né? Exatamente. Aliás, esse foi o fracasso do chamado, abre aspas, dispositivo militar do presidente João Goulart, né? Que achava que o golpe só se impedia no dia que o golpe estivesse em curso. O golpe estava em curso no dia 31 de março para 1º de abril, se concretizou no dia 1º de abril. Ele estava lá no Rio de Janeiro, o chefe da Casa Militar dele, as tropas do general Olímpio Mourão estavam descendo de Juiz de Fora, ele ficava o tempo todo, o chefe da Casa Militar de João Goulart, dizendo que estava tudo normal. Então, não se impede uma ruptura, ou não se impede, que não seja ruptura, vamos lá que o Randolph está exagerando nisso, que não se impede um estresse constitucional assim no dia que ele vai acontecer. Se prevê
para tentar impedir que ele se concretize. Mas isso está sendo feito? Porque aí eu fico preocupado. Se você me falar isso, eu fico preocupado. Porque assim, a gente não consegue manter uma tornozeleira no pé do Daniel Silveira. No pé do Daniel Silveira. Que é um cachorro bem pequeno, perto dessa luta de cachorro grande que a gente está vendo aqui. Bruno, nesse ano de 2022, eu só tenho 2 tarefas. Eu já reuni minha equipe lá no gabinete em Brasília, em Marco. Gente, a gente só tem 2 serviços nesse ano. Derrotar Jair Bolsonaro com a eleição do Lula. Segundo serviço, fazer todas as alianças necessárias para manter a democracia e para que as instituições defensoras da democracia possam agir. Aí eu vou te relatar aqui, né, em primeira mão, o que nós estamos procurando fazer nesse sentido. Se vamos ter sucesso, é a história daqui a alguns meses, guarda esse podcast, né? É a história daqui a alguns meses que vai dizer se nós tivemos sucesso ou não. Mas vou te revelar aqui tudo que nós estamos em curso, que estamos fazendo. Eu votei no atual presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Quando eu votei, tinha uma candidata, inclusive, mais próxima das oposições, que era a senadora Simone Tebet. Sim. Muitos criticaram os setores das oposições, notadamente eu, outros colegas, até a bancada do PT, que apoiaram o Rodrigo Pacheco. Mas eu defini apoiar o presidente Rodrigo Pacheco, a presidência do Senado, em um encontro, em um jantar que eu tive com ele. E eu pedi dele somente, eu disse, presidente, para votar no senhor Rodrigo, eu quero somente um compromisso seu. Ele me perguntou, mas o que é? Eu contei uma história. Há exatos, há mais ou menos 60 anos, houve uma ruptura da democracia brasileira. Ela só foi concretizada porque o presidente do Congresso Nacional chamou uma sessão do Congresso Nacional na madrugada de 1º de abril e declarou vaga a presidente da República, um presidente da República em pleno território nacional. O nome desse presidente do Congresso Nacional era Áureo de Moura Andrade. Sim. Eu disse para Rodrigo Pacheco, o senhor terá a oportunidade histórica de redimir a presidência do Congresso Nacional do delito que cometeu há mais ou menos 60 anos, na madrugada de 1º de abril de 64. A presidência do Congresso Nacional é a última rácio, é a última raia. Não tem golpe de Estado, não tem ruptura da democracia se o presidente do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional não reconhece a ruptura da democracia. Então, eu disse isso, ele assumiu compromisso nesse sentido conosco. Isso foi há mais ou menos 2 anos, quando votei nele para a presidência do Congresso. E, ultimamente, eu voltei a dizer para ele, chegou o momento, é hora, sobretudo, do senhor agir. No caso do Daniel Silveira, no dia que foi concedido, no dia que Jair Bolsonaro concedeu o indulto, a graça a Daniel Silveira, eu estava junto com ele em uma missão oficial do Senado em Portugal, né? Tiveram as primeiras reações. Na semana seguinte, eu estive com um grupo de senadores, e a partir de uma iniciativa de grupo de senadores, notadamente o senador Eduardo Braga, Tasso Gereissati e Renan Calheiros, nós começamos umas visitas a ministro do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, naquela circunstância, a nossa preocupação era se o Supremo Tribunal Federal estava isolado. Reunimos com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Luiz Roberto Barroso, com o ministro Gilmar Mendes, tiveram encontros com o ministro Fachin, tiveram encontros até com o ministro Eder Mendonça. Saímos desses encontros muito preocupados, porque sentimos que a mesma preocupação, a mesma ameaça, o mesmo toque das sirenes do apocalipse que nós estávamos ouvindo, os ministros do Supremo também estavam ouvindo. Chegamos a ouvir coisas do tipo de general querendo dar opinião sobre as coisas, né? Procuramos de imediato o Rodrigo Pacheco e relatamos isso para ele, né? Em decorrência disso, recentemente tivemos um encontro, inclusive sediado pela senadora Cátia Abreu, com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, com o presidente Rodrigo Pacheco e com esse grupo de senadores. E montamos uma espécie de frente, eu vou dizer, frente de defesa da democracia, frente de defesa das eleições como elas são, uma frente política anti-ruptura democrática, é uma frente plural. Né? Estamos reunindo com o presidente Rodrigo Pacheco, as declarações do presidente aumentaram de tom. Eu acho que essa semana o próprio Jair Bolsonaro recuou um pouco nas suas intenções golpistas. Agora, não basta um grupo de senadores... Recuou um pouco, não. Aquela estratégia dele clássica, né? É a estratégia clássica, inclusive, com o ensinamento militar. Quando ele recua, não é recuo, simplesmente... Ele faz o que eles chamam de... Ele está pegando impulso para dar outro soco. É o que eles chamam de recuos e aproximações, né? É quando tem uma ofensiva... Mas percebe que tem uma lógica aí? Quando eles são pressionados, eles veem até onde pode dar. Se não tiver reação democrático a cada instante que se tiver, né, não avança.
O ministro do Supremo Tribunal Federal falou uma coisa muito importante para a gente. A Suprema Corte, isolada e sozinha, não segura a democracia brasileira. Claro que não. E eu concordo com ele. Por isso, é o seguinte, qual é a circunstância e conjuntura que nós temos? A Câmara dos Deputados, sobretudo Arthur Lira, eu não vou generalizar, Arthur Lira, a gente dá por perdido. Esse daí, Arthur Lira, meu irmão, se tiver igual ruptura democrática, se mantiver o orçamento secreto para ele, tá tudo muito bem. Se mantiver, diz, olha, vai ter ruptura democrática, mas vai ter o RP9, ele fica de boa, não tem problema nenhum. Tá bem claro isso. Então, a última rácio que tem institucionalmente é a presidência do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a atuação de senadores, o Supremo Tribunal Federal. Isso nós temos que estar alinhados e aliados. Só isso também segura a democracia brasileira? Não. Também... porque você colocou bem, é uma frente democrática, e quando você me diz isso, ela me soa bem, e uma parte de mim fala, é um tipo de nota de repúdio. Porque a coisa está tão esgarçada que só isso não segura. Que eu não acredito que as instituições funcionem. Não é nem que elas estão funcionando. Mas eu acho que tem que fazer análise concreta do que temos. O que temos, acabou acionando aqui o que temos é isso. Não temos a Câmara dos Deputados, não temos a Procuradoria-Geral da República, e aqui me permita um parêntese. Aqui vai uma mensagem direta para a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, que é a principal instância do Ministério Público. Aqui vai um alerta para a Associação Nacional dos Procuradores de Justiça. Aqui vai um alerta para o Conselho Nacional de Associações do Ministério Público. Aqui vai um alerta também para a Associação Nacional dos Juízes Federais. Quantas manifestações públicas já fizeram em defesa da democracia, contra a ruptura e contra os discursos golpistas de Jair Bolsonaro? Estes têm que se manifestar primeiro. E aqui vai um alerta e aqui vai uma provocação. Olha, eu vou até olhar aqui direto para a câmera, aqui vai uma provocação. Se os senhores não se manifestarem, as primeiras cabeças a serem cortadas em uma ruptura democrática são as dos senhores, né? Tiveram muitas manifestações dessas instituições. Eu via de regra, era rápido ver manifestações dessas instituições nos episódios da Lava Jato. Precisa se manifestar agora. Precisa manifestar. O Ministério Público, como conhecemos, ele existe a partir da Constituição de 88. Se a Constituição de 88 for rompida, não tem. Mas não basta só esses, tem que ter a manifestação desses. Aí eu estou dizendo quem está alinhado para a defesa da democracia. Mas não basta só esses. Aí tem que começar a ter... O presidente Rodrigo Pacheco, inclusive, concorda comigo, tem que ter manifestação do empresariado. Ou seja, o grande empresariado brasileiro acha... Não, mas tem que chamá-los à responsabilidade. Mas você viu aonde que o Paulo Scaff ele estava anteontem? Mas eu falo para o empresariado brasileiro. Entre a Atena e o Bolsonaro. Eu falo para o empresariado brasileiro. Se forem na corda de Paulo Scaff, vão para a corda da bancarrota. Vão quebrar, vão para a falência. Com a ruptura do Estado Democrático, com estresse institucional, investimentos fogem daqui e todos vocês vão ter prejuízo, vão perder dinheiro. Eu não quero nem, assim, eu não vou nem pedir para se preocuparem com a democracia brasileira, mas se preocupe com o dinheiro de vocês. Pense na vocês planilha, vão perder, né? Pensem na planilha de vocês, vão perder dinheiro com isso. Se forem na corda de Paulo Scaff, que é subproduto do fascismo bolsonarista, vão perder dinheiro. Então, pensem na planilha. Então, este grupo teve uma coisa interessante essa semana em Brasília. 200 entidades. Tudo bem, são poucas entidades de sempre. A WWF, Artigo 19, Conectas, né? Constituíram o Pacto pela Democracia. Estiveram lá. Importante. Essa mobilização é importante. Mas tem que ter mobilização permanente. E tem que ser de todos os setores. Eu acabei de falar. Essas entidades do meio jurídico, né? Não adianta ficar a essa altura com as pautazinhas corporativas, não. Tem que ter a pauta da democracia brasileira. Porque se rompe a democracia brasileira, se rompe a Constituição de 88, vocês também... Os primeiros, com perdão da expressão, os primeiros a ir pro saco com a ruptura da democracia brasileira são as instituições do Estado de Direito. Então, ainda incipiente, eu quero reconhecer aqui, ainda incipiente, Bruno, a mobilização mas existe uma mobilização iniciada, né? Eu acho que o que é importante para esse momento é isso. A inauguração de uma mobilização. Mas aí você ainda está falando um pouco de você mostrar uma certa força prévia. Você já está preparado, já está organizado. Mas esse dispositivo claro do dia seguinte a gente não tem, né?
quem que a gente aciona, o que tem que ser porque eu acho, feito, o que tem que ser dito. Sabe o seguinte? Eu não penso no dia seguinte. Parece que todo mundo não quer falar sobre isso. Bruno, sabe o que é? Que eu não penso no dia seguinte. Eu Jura? penso em evitar o dia seguinte. Então, mas isso não é um erro estratégico importante? Porque se a gente não sabe o que fazer no dia seguinte, a gente não tá preparado. Mas o meu curso... Porque eles sabem. O meu curso, a minha preocupação assim, é a seguinte. Se tiver o dia seguinte, o que é o dia seguinte? Quais os passos? Tá? O que é que nós precisamos? Nós temos que ter consciência de uma coisa. Eu acho que a gente tem que dar por contabilizado que vai ter algum estresse. Porque é que nem o Donald Trump, assim, todo mundo sabia que ele não ia reconhecer. Olha o que deu nos Estados Unidos. Porque assim, qual o cenário que eu não enxergo? Que é o mesmo que eu não enxergava nele. Não digo nem o dia seguinte, não reconheceu. Ninguém sabe o que vai acontecer. É o que se chama de estresse. A democracia fica num limbo, num lugar que ela não pode funcionar de verdade, porque não tem mais lei. Mas assim, como é que ele vai sair do Planalto? Ele vai fechar uma malinha e se retirar? Vai descer a rampa, sair pelos fundos? Ele não vai voltar para trabalhar? É esse cenário que para mim não está claro. Pois é. O que eu acho que ele tenta todo tempo tensionar é o seguinte. Ele tenta tensionar em dois vetores. Primeiro, criar um clima de medo na sociedade para que se crie um ambiente que é o seguinte, não, melhor é até ele continuar, né? Eu acho que ele joga com aquela lógica do medo em primeiro lugar, né? É melhor que ele ganhe limpo do que ele dê um golpe, né? Isso aí não pode acontecer. Por isso... E eu sinto que isso está acontecendo em algumas áreas econômicas. E isso não pode acontecer, né? Eu repito, até as áreas econômicas não resistirão, segundo o governo de Jair Bolsonaro. Evidentemente que né? Não. Investimento sai daqui, né? Primeiro que a democracia desanda. Um cara que vai dedicar mais 3 ministros do Supremo Tribunal Federal... Aí ele virou Orbán na hora. Aí é o seguinte... Então, eu repito para os setores econômicos. Pensem na planilha de vocês. Vocês vão para a bancarrota... E lembrem-se da planilha em 2006, 2007... Lembrem-se da planilha no passado como era e lembrem-se... Porque é o seguinte, eu acho muito engraçado... doido, né? Muita ideologia, né? Eu acho absurdo. Falam de Lula... Assim, chamam o Lula de comunista, rapaz. Que é muita doideira. Que loucura. Doideira. Assim, toda essa turma ganhou. Meus Lula amigos comunistas ficam pobres. Tão bravos com isso, cara. Meus amigos comunistas ficam assim, não é possível, não é possível. O Lula, assim, governou para todos.Essa turma aí, assim, o agronegócio brasileiro nunca ganhou tanto quanto durante os anos Lula. A nossa economia chegou a 4%, a 7%. Nós tivemos recorde de superávit primário. Nós pagamos a dívida. Nós não só resolvemos a dívida com o FMI, como demos dinheiro para o FMI. Né? Eu acho um absurdo alguém do mercado financeiro, algum empresário brasileiro, ter medo de Lula. Ainda mais... No mínimo a ingratidão, né? No mínimo. Ainda mais. E eu não falo isso nada como elogio. Lula, Bruno, medo de Lula, assim, eu já acho absurdo. Medo de Lula aliado, junto com Alckmin na mesma chapa, aí é o seguinte, aí eu acho que tá faltando um pouco de nível mental, né? Aí houve um pouco um pouco desse estresse bolsonarista acabou contaminando algumas mentes. Né? Então, primeiramente, isso daí é o seguinte, esses setores a gente tem que compreender que tem que perder. Porque eu trabalho sempre com essa lógica, é o seguinte, nós temos que evitar esse dia seguinte. Porque algum nível de estresse vamos ter. Porque, olha só, nós temos 3 níveis, 3 circunstâncias. Tem um monte de gente armada aí, que Jair Bolsonaro deu arma como nunca, né? Que podem, no dia seguinte à eleição, sair com armas na rua. Então, esse é o meu medo de ir pra rua resistir ao golpe. Aí nós temos o seguinte, setores de polícia que não são polícia, porque polícia que é polícia cumpre ordens e respeita a ordem, né? Mas tem setores que flexibilizam para isso, para que tenha o estresse, né? E nós temos as Forças Armadas. Num primeiro nível... Pode o estresse, só esses dois aqui é um estresse grande, que ocorre em que canto ocorrer nesse país, vai ter que se chamar uma GLO, Garantia de Lei e de Ordem. Que é o projeto do Bolsonaro, é esse aí. Né? E Garantia de Lei e Ordem tem que chamar as Forças Armadas. Nós temos que estar planejado para o seguinte, se houver circunstância desse tipo, quem tem que chamar a GLO tem que ser os poderes constituídos fora do presidente da República. Mas a prerrogativa não é do presidente? Não, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode, como inclusive ameaçou fazer no dia da ameaça, no dia 7 de setembro, da ameaça. Mas o Bolsonaro não tem a prerrogativa de fazer isso também?
Ele não é um dos poderes que pode convocar? Tem, mas assim, aí não tem o absolutismo do decreto de GLO, de garantia de lei e de ordem. Eu entendo, Estado de Direito, mas o Bolsonaro, por isso que eu acho o caso do Silveira tão preocupante, porque isso parece claramente um teste. o caso de André Silveira... Um teste é um tubo de ensaio do que ele poderia fazer, aí sim, em voos bem mais altos, como, por exemplo, O caso chamar de a André GLO. Silveira, eu já dialoguei com os ministros supremos, já disse para eles, tinha que se reverter, tem que se revogar o decreto de graça, o decreto de indulto que foi concedido. Porque o problema mais grave disso daí é a abertura do precedente. Porque é isso que a gente está falando. Ele fez de conta que recuou essa semana, como você muito bem disse e eu concordei. Né? Mas ele não recua. Ele vê a reação e vê até onde pode ir. Porque qual é o trabalho de Jair Bolsonaro? É criar o maior estresse possível para, no último limite, ele achar que ele pode negociar a saída da presidência da República. E ele não tem que negociar nada ao sair da presidência da República. Isso é Eu acho que é algo que passa dele. Não faria algum sentido. No limite, é o seguinte, vamos criar o maior estresse, que em último caso, vamos negociar a saída. E demonstra força para falar vamos depois... negociar aqui a saída e tal, tá ok? Vou negociar aqui a saída. Bem assim, e vamos ser sinceros. Para eu não ser responsabilizado e eu poder concorrer às eleições daqui a 4 anos de novo e tal, e eu não responder pelos crimes que cometi. E não só ele, né, Randolph? Porque aí você está falando de uma coisa que é uma tradição no Brasil, que é o jeito como a ditadura se encerrou. Claro. Ela negociou a saída dela desde que fosse perfeitamente impune. E quando instalaram uma comissão da verdade que era sobre memória, sequer sobre punição era, 50 anos depois, os caras fizeram o que fizeram. Exatamente. Eles não teriam dado esse golpe de Estado se não fosse a comissão da verdade. Eu acho que até esse nível que nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir chegar a esse nível de ter que negociar a saída com Jair Bolsonaro. Não existe possibilidade de negociar. E quem negocia, né? E quem negocia? Quem é que senta para conversar? Imagina a situação, a situação negociar que você vai ter. Negociar o indulto do Carluxo, da Zambelli. Imagina a situação que tu vais ter, Bruno. Olha só. O povo brasileiro consagra Lula e Alckmin presidente e vice-presidente com 55%, 60% dos votos. Ou seja, ocorre o que aconteceu em todas as eleições pós-1988. E aí o presidente vai ter que ter um processo de negociação para a saída do Planalto? Né? Então, isso daí já é uma ruptura. Isso já é uma forma de ruptura. Porque é o seguinte, o jogo democrático, as regras democráticas de 88 já vão ser subvertidas só com um processo de negociação sobre isso. Então, todos os dispositivos têm que ser criados. Agora, um grupo de senadores, junto com o Supremo Tribunal Federal, não segura sozinho a democracia brasileira. É preciso mais que isso. O que é preciso? Importante a mobilização de conectas e tal, das mais de 200 entidades. Mas tem que chamar a responsabilidades os outros setores. Porque é o seguinte, com ruptura, com estresse, com não cumprimento de regras do jogo, todos perdem. Você conversa disso com o Lula? Ele fala disso? Ou isso não é um assunto? Nós falamos... Vocês estão muito ocupados na campanha. Esse grupo de senadores, na primeira rodada de conversas que nós tivemos, nós terminamos essas conversas, fomos conversar com o presidente do Congresso, com o presidente Pacheco, e nós compreendemos que nós tínhamos que falar isso com o presidente Lula. E aí esse grupo de senadores pautaram, inclusive na semana que o meu partido anunciou apoio ao Lula, nós pautamos esse debate com ele. Eu compreendo que o presidente Lula, inclusive, agendou. Ele tem a preocupação com isso, mas na condição que ele está, de candidato, de líder das pesquisas, estranho, de candidato, de principal nome das oposições para derrotar Jair Bolsonaro, eu acho que a tarefa de segurar a democracia brasileira é nossa, é do poder constituído. Claro. São daqueles que têm tarefa institucional. O Lula ele tem que ficar preocupado em debater com os brasileiros o que importa, porque se entrar na paranoia do jogo bolsonarista, ele vai debater Supremo Tribunal Federal e Daniel Silveira, e é tudo que o Bolsonaro quer para deixar de tratar o que é central. Desemprego de mais de 11 milhões de brasileiros, o preço da carne, o preço do feijão, o preço do arroz. Então o Lula está muito certo nisso, em focar o debate no que importa, no que interessa. E Randolph, você fez agora uma fala de coordenador de campanha mesmo, de que no tempo do Lula ele governou para todos, todo mundo ganhou dinheiro, melhorou a vida assim, assado. Queria te escutar agora um pouco como senador da rede do Amapá
em relação a única autocrítica que eu realmente esperaria que o PT fizesse em relação aos anos que eles fizeram, que é a ambiental, a amazônica e o alegado que... Porque assim, não foi só o Bolsonaro que criou uma situação muito difícil na Amazônia, né? Também teve uma conivência, uma tolerância muito forte com as mega-obras, com Belo Monte, e com uma visão também de que a Amazônia é um território a ser preservado e tal, mas ela nunca foi o centro de uma visão nacional, assim, algo que definiria o futuro brasileiro. Eu queria saber a sua visão das perspectivas. Aí não estou falando de uma autocrítica, não quero que você faça uma análise necessária, porque acho que a gente não tem nem tempo para entrar nos detalhes disso. Mas assim, você conversa com o Lula e com os formadores de programa, assim, qual a visão climática do governo Lula? A visão a visão de meio ambiente? Ou você sente que ainda é uma visão muito parecida com o legado de 8 anos no governo? Ou se existe algo apontando para o futuro? Não, inclusive o caminho ocorreu inversamente. Quem primeiro me provocou, me procurou e pediu para que trouxéssemos as contribuições da rede para esse debate foi a campanha do presidente Lula e foi o próprio Lula, né? O Lula falou disso comigo em janeiro. Antes disso, em dezembro, a Luísio Mercadante, que é o coordenador do programa de governo, me procurou e assim falou algo muito concreto, disse, olha, não tem outro debate econômico para o século XXI, para os anos que virão, do que o debate da economia do carbono. Então, assim, a gente tem que construir um programa alicerçado nisso. E nós temos, inclusive, Bruno, eu acho um ponto de partida disso, que é um ponto de partida do próprio governo Lula do passado. Lembramos que foi sob a égide do governo Lula, durante a gestão de Marina Silva, né, como ministro do Meio Ambiente, que foi lançado o PPCDAM, o Programa de Combate ao Desenvolvimento da Amazônia. Esse programa se notabilizou, Bruno, como o maior programa de proteção de florestas tropicais do planeta. E aí, olha só como nós demos um exemplo para o mundo. O país estava crescendo a 3%, 4% da sua economia. E nós conseguimos, naquele período, com esse programa, reduzir mais de 70% o desmatamento na Amazônia. O sucesso da redução do desmatamento é assim, histórico, inequívoco, né? Mas... Eu me lembro do presidente Lula, ele era presidente, na conferência da COP de Copenhague, em 2009, que eu acho que até então tinha sido a mais importante de todas. Foi parecido com a expectativa que tiveram na do ano passado e na de Paris, porque o Obama era presidente. Acabou de se eleger e havia essa grande esperança assim, de que depois dos anos Bush, guerra do Iraque, petróleo, o alerta já estava acionado, e aquela conferência fracassou. E eu me lembro da fala que o Lula fez, eu fiquei muito impressionado, muito emocionado de ver. Porque no começo ele estava bastante diplomático, Lula de sempre, querido por todos e tal. Só que o Obama deu uma fugida da conferência, melaram os acordos, não ia sair nada, acabou que não saiu mesmo. E o Lula pegou o microfone bravo, estava puto, falando alto, falando assim, eu me comprometo a voltar para o meu país e aumentar as metas brasileiras. Mas cadê os líderes? Isso aqui é sobre o fim do mundo, basicamente. Falando assim, como é que a gente vai deixar que isso aconteça e tal? E eu nunca mais vi essa assertividade do Lula em relação à mudança climática como eu vi em Copenhague. E nunca vi um projeto de poder da esquerda brasileira que coloca isso como uma questão para lá de existencial. Além de existencial. Isso ou nada. Eu acho que do ponto de vista assim, do campo democrático, as melhores contribuições que talvez tenham tido isso tem sido até com as candidaturas da Marina. Né? Com certeza. 2010. O sentido da própria rede era esse. A rede, inclusive. Quando se funda, tinha isso no centro dela. Exatamente. Foi fundada e existe sobre esse signo. Eu tenho sentido, da parte do próprio presidente e da parte das pessoas próximas da campanha, a preocupação de se colocar dessa ser a agenda, né? De travar isso com prioridade na agenda. Tanto que, aí, por falar de agenda, nós advogamos, né, que o presidente faça um roteiro pela Amazônia, agora entre junho e entre julho, um roteiro de pré-campanha lá pela Amazônia. Mas o significado dessa agenda na Amazônia é fazer um ato ou um comício com as forças que apoiam, com palanque nos locais da Amazônia. Eu acho que o significado dessa agenda tem que ser, sobretudo,
ver na Amazônia o programa que já existe de Amazônia 4.0 que pode dar certo, né? Tá. De ver as alternativas, por exemplo, de desenvolvimento sustentável a partir da economia do açaí, que tem exemplos dessa natureza no Amapá. Tem exemplos dessa... Não, sim, com certeza. Mas aí a gente está falando de preservação e de um modelo econômico diferenciado na Amazônia que é fundamental. Sem isso não vai funcionar. Mas a agenda de clima, ela já está bem mais ampla do que simplesmente o segundo. Claro. Né? Então, assim, a gente está vendo essa aprovação. Aliás, isso que eu queria te perguntar. Esse gasoduto de 100 bilhões que o Lira quer passar. É só negócio. Vocês vão frear esse negócio, porque isso não é uma questão de 100 bilhões, né? Porque se instala esse negócio... A grande vantagem do Senado... Não se desinstala mais. A grande vantagem do Senado, Bruno, nos últimos períodos, e eu espero que continue assim, acabou se tornando uma espécie de cláusula de contenção dos excessos da Câmara. Eu não sei até quando meus colegas senadores vão resistir ao orçamento secreto, porque tudo lá gira em torno disso, gira em torno do RP9, né? Mas isso é um dos vários escândalos que está... O próprio RP9 é um escândalo. Você coloca 40 bilhões de reais do orçamento público na mão de políticos. Olha, essa semana o ministro da Educação foi lá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em uma conversa, indagado pelo Alessandro Molon, ele disse, não... Todo o recurso de investimento da educação no Brasil, 98% é orçamento secreto, é RP9. Nossa Ou seja, veja, nós tivemos isso aí é um outro problema enorme. Nós temos que recuperar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, a capacidade de financiamento do Estado brasileiro foi desmontada com isso. O que fizeram naquele impeachment da Dilma? Que porta do inferno que abriram, né, Randolfo? Aliás, esta década, né, abriu uma lamentável porta do inferno. Né? Você sabe que uma lamentável porta do inferno. Assim, tem que fazer uma autocrítica concreta. Por isso eu sempre cobro. Porque, assim, toda vez que eu faço uma fala pública nesse último período, eu tenho feito uma cobrança, uma exigência a atores que atuaram na década passada, que eu acho que têm compromisso com a democracia. Sinceramente, eu acho que o Ministério Público Brasileiro tem compromisso com a democracia, eu acho que suas instituições têm compromisso com a democracia, mas está na hora de se manifestar. Está na hora de se manifestar. Essas instituições se manifestaram durante a Lava Jato. A Lava Jato resultou no que resultou. Né? E está falando aqui alguém que no começo da Lava Jato, inclusive, manifestou apoio a ela. Foi muito criticado por isso, né? Eu manifestei apoio porque assim, é da natureza de quem está na função pública denunciar aparelhamento do Estado e denunciar corrupção. E acreditar nas instituições em alguma medida. E acreditar nas instituições. Manifestei no começo. Eu entendo. Rompi no curso. Graças a Deus, eu rompi no curso. Qual foi o episódio que você rompeu com a Lava Jato? O pior de um erro é se manter no erro. Eu acho que tiveram vários... O próprio processo em relação ao presidente Lula acendeu, para mim, um sinal amarelo para vermelho, que estava acendendo um sinal vermelho, que estava errado ali. A gota d'água foi tirar o Lula da eleição de 2018 e, no fim das contas, Sérgio Moro se tornar ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Tanto é que o Bruno, sempre eu falo isso muitas vezes em minha defesa. O senador que convocou Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça quando houve o escândalo da Vaza Jato, fui eu. Fui o primeiro a convocar e fui o primeiro a criticar, a fazer as críticas, entendeu? Porque eu acho compromisso de qualquer homem público combater a corrupção, né? E se teve uma operação, uma ação, não vou dizer, eu vou argumentar, não tinha esquema de corrupção com o Partido Progressista na Petrobras? Claro que tinha, né? Progressista é esse daí do Arthur Lira, que dá sustentação a Jair Bolsonaro. Não tinha esquema de corrupção com a empreiteira? Claro que tinha esquema de corrupção. Mas o que nós vimos foi, a partir da Lava Jato, se estruturar um projeto de poder. Sérgio Moro e seus aliados, eles não queriam fazer justiça. Eles queriam um projeto de poder, eles queriam cargo do Ministério da Justiça, eles queriam disputar a presidência da República, eles queriam participar agora do Congresso Nacional. Eles foram o suprassumo. Eu não vejo diferença entre Sérgio Moro e aliados do fascismo bolsonarista, porque eles foram suprassumos para a constituição dessa antessala do fascismo. Foram a antessala do fascismo que nós vivemos hoje. Bom, a gente pegou uma digressão. Fiz uma rápida digressão que eu considero importante. Eu vou retomar, mas de uma outra forma. Você está falando sobre mudança climática, que para mim é um assunto inescapável
e que de algum jeito nos escapa todos os dias na discussão do projeto de país. Não estou perguntando agora da agenda do Lula, se isso está no programa de governo, se você conversa isso com o Lula, mas eu me lembro de uma entrevista que eu fiz há muitos anos com o FHC. Eu entrevistei ele 2 vezes. E uma das vezes eu perguntei para ele, presidente, vocês líderes, quando se conversam e tal, vocês falam sobre mudança climática? Porque eu não tenho uma conversa de bar que eu não sou estraga a rodinha, que puxa o assunto, fala que o mundo vai acabar e tal. E ele falou assim, não, a gente nunca falou sobre... Eu falei, você nunca conversou sobre mudança climática? Quer dizer, os líderes das nações que têm na mão a visão do modelo de sociedade, energia, identidade, acordo, comércio e tal. Eu falo assim, não, ele nunca teve uma conversa... Não estou falando nos fóruns internacionais, mas assim, você senta com o Chirac ali, vocês falam sobre mudança climática? Não. Foi que nunca falou. Eu perguntei, mas vocês falam do quê? Ele falou, a gente fala mal de ONG e mal da imprensa. Ele fez uma piada, o que eu acho que é uma boa medida. Claro que falam de outras coisas, mas ele falou que ele nunca teve uma conversa sobre mudança climática. Tudo bem que ele saiu já tem mais de 20 anos. Tem 20 anos, né? Eu queria saber, exatamente 20 anos. Vocês políticos conversam sobre isso? Não, isso aí não tem audiência no Congresso. Isso aí não tem audiência no Mas vocês Congresso. conversam isso quando vocês jantam? Não, assim... Quando vocês encontram, quando você vai encontrar com a Simone Tebet em algum lugar, vocês falam assim, você viu o relatório do IPCC ontem? Em grupos de políticos, há conversa sobre isso. Né? Em grupos assim, há conversas. Agora, nossa conversa também tem sido mais reativa. Não tem sido assim, propositiva. Não tem sido passo. Isso é uma autocrítica que tem que ser feita também por nós. Qual é a nossa conversa? Lá vem o negócio lá vem a pauta da grilagem. Vamos reagir à pauta da grilagem. Uhum. Lá vem a liberação de agrotóxicos. Vamos reagir à liberação de agrotóxicos. Lá vem uma agenda de liberação do garimpo ilegal das madeireiras ilegais. Vamos reagir a isso. Resistir, né? Ou seja, aí tem um erro nosso, de quem inclusive está comprometido com essa pauta. Nossa agenda em torno disso, sobretudo no tempo atual, tem sido mais reativa do que propositiva. Aí é que está o desafio do próximo período. E eu acho que tem preocupação sobre isso. É criar nesse tema uma agenda propositiva. Vamos deixar os caras... Mas vocês não conversam sobre isso, respondendo a minha pergunta. Objetivamente? Assim, conversamos quando está na pauta. Porque quando sai o relatório do IPCC, não, eu tô falando assim, porque eu sei que vocês falam de futebol, vocês falam da vida, do trânsito e tal. Da política. Vocês falam de Big Brother, muito provavelmente. Não, tem. Agora, não é tema da roda. Porque quando sai o relatório do IPCC, os meus amigos me mandam. Falam assim, você viu? Olha, que é isso? E passo no Nacional, depois eu sei que... Mas assim, como é que os estadistas, as pessoas de Estado, não estão falando sobre a coisa que vai definir tudo do Estado no outro se futuro? Conversa, mas isso não é agenda, não é um assunto isso político. Não pauta, isso não é um assunto isso político. Isso me preocupa né? demais. Isso não é assunto político. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem defende essa agenda, no último período, ficou na defensiva também, né? Nós tivemos até 2018 para cá uma agenda tão devastadora que quem defende essa agenda passou a ficar, mas sabe qual em relação a isso, na defensiva. Mas isso eu entendo e eu também sinto, porque eu trabalho muito próximo de ambientalistas, as ONGs, eu sou amigo do pessoal, mas o que me choca um pouco é que isso, por mais que a gente esteja numa agenda reativa como campo ambientalista, a gente ainda está fechado como campo ambientalista. E o que eu fico chocado é que isso não é assunto central para o Ministério da Economia, para a Defesa, para o Ministério da Mulher, para o Ministério da Igualdade Racial. Porque, assim, tudo que se pode falar sobre projeto de país, sobre futuro, você estava falando agora, que essa eleição é um plebiscito entre a vida e a morte, entre a vida e a destruição. Eu vejo o plano do Lula, da Marina, do Ciro Gomes, que tem um plano detalhado, um pouco mais detalhado e tal. Tudo é emprego, renda, saúde, educação, superávit, déficit, dívida e tal. E assim, a mudança climática vai acontecer. E isso vai mudar cada aspecto do Estado, o papel das Forças Armadas, o papel dos ministérios, o papel do orçamento público. As mudanças climáticas estão acontecendo. E eu só vejo filósofos discutindo isso em meia dúzia de livros. O regime de chuvas que está acontecendo já está profundamente alterado. O Biden falou que ia colocar isso na pauta, já foi. O regime de chuvas, o regime de secas na região norte, né? A mudança climática não é um negócio que
vai acontecer mais. Nós estamos no curso delas acontecendo. Aí é o seguinte, e isso é o que eu defendo, ainda existe o processo de construção do programa da candidatura do presidente Lula. Essa agenda, ela não pode ser uma agenda do Ministério do Meio Ambiente. Ela tem que ser uma agenda do governo. Ela tem que ser uma agenda que tem que perpassar geração de emprego, retomar a geração de emprego, tem que passar também por redução da emissão de CO2, por economia de carbono, tem que pautar isso. Políticas de educação tem que se pautar, por exemplo, como trazer o debate da educação ambiental para os currículos, como núcleo de currículos, quem sabe até como cadeira própria nos currículos. Ou seja, isso tem que passar a ser não uma circunstância inusitada de um programa ambiental. Né? É isso que eu acho estranho. Que não é um programa ambiental mais. A gente não está falando mais de meio ambiente, a gente está falando de... Nós estamos falando de algo que muda tudo. Exatamente. Algo que muda tudo. Algo que é o centro da economia, é o centro da vida, centro da habitação, da integração nacional. E a sensação que dá para quem está vendo de fora com muita perplexidade, aí sem medo, mais medo do que o golpe do Bolsonaro, porque isso pega num outro lugar, numa outra dimensão, é que parece que ninguém que tem poder está pensando sobre isso. Parece que tem uma geração de pessoas pensando profundamente sobre isso, mais gente ainda ansiosíssima com isso, mas quem tem poder, o poder que foi criado nos últimos séculos, essas instituições, 3 poderes, legislativo, executivo e o judiciário, viraram tão insulares em relação ao problema ambiental que eu acho que é a causa do problema ambiental. Me parece uma coisa que precisa de uma crise existencial política para isso ser resolvido. Isso é do ponto de vista da política nacional, mas convenhamos que isso também é global. Claro, né? Principalmente global. Desde Paris até agora, nós não tivemos mais nenhuma conferência do clima com nenhum resultado mais concreto. Não. E cada vez mais que se avança, as conferências do clima acabam sendo cada vez mais inócuas e o futuro e o que tem pela frente cada vez se ameaça mais catastrófico. E falando nisso, então, talvez a nossa maior liderança nesse tema, a Marina Silva. Pessoa que fez a vida dela assim, a vida política dela, foi a melhor ministra que o país teve nessa área. Qual o papel da Marina você acha que será possível nessa eleição do Lula? Eu já falei para ela. Porque a coisa ainda está... Ela não está pacificada ainda, né? Desculpa, eu já falei para ela e eu advogo que ela e o Lula já tinham que conversar há muito tempo. E tem que parar, eu acho que com essa história de um ou outro tem iniciativa. Eu acho que eles têm que conversar. E um tem que conversar. E por que você não faz um grupo de zap com os 3 e fala assim, oi pessoal, vamos conversar? Porque a iniciativa é sua, não é mais deles. Eu já tentei. Eu não tentei ainda a estratégia do grupo de zap. Né? Olha aí. Quem sabe essa aí seria uma ideia mais eficaz. Mas acredita, Bruno, eu tenho tentado, eu já conversei com Marina sobre isso, tenho conversado com o presidente sobre isso, tenho conversado com o Fernando Haddad sobre isso. Aliás, Fernando Haddad tem demonstrado profundo interesse nisso, na pauta ambiental, e eu acho isso sintomático, né? Porque... Um pouco mais jovem, né? E eu acho, mas é tão interessante quanto isso, tem uma outra circunstância também. O Haddad é candidato ao governo de São Paulo com chance concreta de vencer aqui. E ganhar São Paulo é uma espécie de ganhar um país que tem relações amistosas com o Brasil, ganhar outro país. E é o principal emissor de carbono, né? Em todo o país. Então, eu acho muito interessante o Haddad ter essa preocupação e ele está muito determinado. E ele já tem tentado há algum tempo, viu? A conversa com... Eu estou falando aqui contigo, eu posso testemunhar que no dia de hoje mesmo, eu conversei com ele estava de ontem para hoje tentando conversar com Marina. Marina parece que estava com uma circunstância particular, ela estava fazendo um tratamento dentário, por isso não pôde conversar esses dias, mas eu estou muito esperançoso que nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos momentos, tenha uma primeira conversa de Haddad com Marina, que pode ser, eu acho que, uma antessala importante para essa pactuação, porque para essa reconstrução não existe sem a presença de Marina. E mais do que apoio dela, você acha que ela poderia ter um papel na formulação ou ser uma
enviada brasileira do clima, porque eu sinto que falta essa figura que os Estados Unidos ele tentou fazer com o John Kerry. Agora está super apagado por conta da guerra na Ucrânia e de falta de apoio no próprio partido deles. Mas ele criou esse cara que poderia ser presidente da República, que ele perdeu para o Bush, e hoje ele é o enviado do clima dos Estados Unidos, com 1000 problemas clássicos americanos. Mas existe essa tentativa de uma diplomacia internacional da questão ambiental, que eu só vi acontecer com a Marina Silva, quando era ministra. Peraí que a cachorrada está chegando, seu filho aqui. Nossas guardas-costas estão... que eu só vi com a Marina Silva e com o Lula em Copenhague. Então... Eu acho que a Marina pode cumprir vários papéis. Este, por exemplo, é um. E eu acho que, sobretudo, a Marina ganhou uma notoriedade global, né? E eu acho assim, por ela vir de onde vem, por ela vir da Amazônia, por ela ter executado, durante o governo Lula, o principal programa de conservação de florestas tropicais do mundo, por toda essa autoridade que tem, eu imagino, veja assim, uma conferência do clima, né, próxima, com a presidência ou a mediação de Marina, né, com a participação, a Marina como um ator central, principal, apresentando as contribuições do Brasil para essa agenda. Por isso eu estou assim, eu tenho esses últimos dias, eu tenho buscado. Olha, Bruno, eu tenho conversado, viu? Já conversei com Marina. Eu vou até revelar que eu já conversei com o Fábio, que é o marido de Marina, pedindo ajuda dele nesse sentido. Eu já conversei com a Heloísa Helena. Eu estou aqui. Esse aqui é o podcast do Sincerão, entendeu? Esse que aqui ótimo. Tudo que tem que se bom porque a gente não tem audiência, então isso não vai ser um problema para você. Olha, não te subestima, né? Então, assim, olha, desse um mês para cá, o que... tanto quanto as pessoas me perguntam, porque qualquer lugar que eu vou, a pergunta é: e a Marina? E a Marina? Né? Eu já estou quase andando com a plaquinha. E a Marina? Então me desculpa pela pergunta. Não, que é isso. Recorrente. Você até pode ter sido um dos fundadores da rede, né? Tem autoridade. Eu sou. Tem autoridade moral. E até por essa autoridade sua, né? É por isso que eu estou relatando. Eu estou com a minha canequinha aqui, não sei se eu te mostrei. Então, tu me mostraste, né? Então, até por essa autoridade moral que tu tens, é que eu estou aqui te revelando o que eu tenho feito. De um mês para cá, já telefonei para a Marina, já conversei com o presidente Lula sobre isso, já conversei com o Fábio, que é o companheiro de vida de Marina, sobre isso, já conversei com a Heloísa Helena sobre isso, já conversei com a Haddad sobre isso. Eu estou esperançoso que nos próximos dias Marina e Haddad vão conversar, e eu acho que é um passo muito importante para avançarmos nisso. E para encerrando já, mas eu te vi hoje, isso é uma outra questão. Você falou que São Paulo é super importante, é um estado que é um país, mas tem um outro estado que eu talvez ache mais estratégico nesse ano do que São Paulo, até, que é o Rio de Janeiro. Estava lá ontem, inclusive. Vi você com o Molon e minha pergunta gira em torno disso. Com a Heloísa, estava com todos eles. Tá estranha essa falta de apoio do Lula ao Molon, não é? Estranha? Olha só, até isso nós conversamos com o presidente recentemente. A ideia do presidente, e eu conversei também com a presidente Gleisi, né, a ideia do PT, é fechar essas chapas todas até o final, agora de maio. Né? Eu, particularmente, sou daqueles que acho, e você muito bem citou o Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro é o coração da besta. Né? É lá onde está o coração do demônio. É lá onde está o coração de Satanás, na linguagem sabe linguagem até bíblica. O endereço, a gente sabe, né? Sabe o endereço. É um certo condomínio. Derrotar lá, né, tem um significado importante, porque lá que tá as milícias, lá que está o esquema de rachadinha, lá é o coração da besta. Né? Por isso, assim, eu acho, com muita convicção, que a chapa mais eficaz, e aí eu não estou advogando isso do ponto de vista partidário. Pode ter problema, mas a chapa mais eficaz é Freixo e Molon. Tem uma circunstância que os dois estão no mesmo partido, no PSB, mas não estão um partido estranho. Por isso eu achei muito importante o movimento que a rede fez essa semana. Não teve debate, não fez assim. Alguns dizem o seguinte: não, você não fizer alguma exigência programática. Eu pergunto o seguinte: em 1984, quem foi que fez exigência programática para defender direta já? Né? Então, tem algumas coisas que não tem que ter exigência programática para ser feita. Né? Então, a rede fez um gesto muito interessante. Independente de qualquer coisa, já disse: olha, nós estamos com a chapa
Freixo e Molon. Eu acho, já que é meu partido, a Rede, está em federação com o PSOL, eu advogo que o PSOL faça isso também, o quanto antes. Porque é a chapa mais eficaz. E os números de pesquisa indicam isso, que Freixo, em alguns cenários, lidera a pesquisa de opinião, em outros, duela com o candidato ao governo bolsonarista. Por outro ponto de vista, o Molon é o candidato do campo de vista democrático, tem demonstrado melhor eficácia para termos um senador identificado e com essa agenda. Então, por isso que a Rede já tomou esse movimento. Eu advogo que o PSOL faça a mesma coisa e eu vou procurar trabalhar para que ocorra isso. Facilitará muito isso, Bruno, se a gente conseguir construir um acordo aqui em São Paulo com o PSB, com a candidatura do Márcio França, né, em torno da candidatura de Haddad. Facilitará muito isso para o Rio. E é o ideal. Olha, eu sei que o Márcio é bem colocado... O Márcio apoiar o Haddad aqui... O Márcio é bem colocado nas pesquisas de opinião? É bem colocado. Talvez tenha até eficácia no segundo turno, é bem colocado. Mas para a unidade, qual eu acho que é o melhor movimento? O Márcio ir para o Senado, o Haddad ser o candidato ao governo. Eu estou com tanto receio do Tarcísio, que eu estou achando um luxo um segundo turno entre Haddad e Márcio França aqui em São Paulo. Eu estou assim, melhor dos mundos. Eu assim, você é mais paulista. Porque o Tarcísio vai dar um trabalho para Haddad no segundo turno. Na conversa aqui, você que é o paulista. Deve conhecer mais. Eu sou carioca, mas eu conheço mais São Paulo. Mas mora aqui em São Paulo. Mas eu não acho provável, seria um luxo um segundo turno desse. Eu não acho esse segundo turno provável, né? Eu acho que nós estaremos no segundo turno com o bolsonarismo, com o Tarcísio. Então é melhor construir. Se nós construirmos essa unidade aqui, eu acho que a gente dá um passo importante para construir a unidade lá no Rio. Tá. E, Randolfo, a gente passou da hora, que a conversa é muito boa com você e tem muito assunto para a gente ir explorar. Mas eu vi você chegando hoje de carro, eu vi você saindo do carro e uma pessoa te abordou para conversar contigo. Acho que um admirador, espero. Foi. Eu achei inusitado, inclusive que era um médico, né? Era um médico, ele me reconheceu, aí disse: senador, aprecio, admiro muito o seu trabalho e tal. E eu agradeci. Enfim, fico muito Eu queria saber de você sente, porque você é uma das nêmesis públicas do Bolsonaro. Ele realmente te aponta, te acusa, te coloca como... Acho que eu estou no top 5 do antagonismo deles. Isso é uma medalha para você colocar no seu peito democrático. Isso daí vale a história, isso aí vale a vida. Você sente na rua essa hostilidade? Você sente esse clima pesado, ele chega em você? Graças a Deus eu sinto mais apoio do que a hostilidade. Também tem hostilidade. Tem. Né? Tem Você hostilidade. já sentiu ameaçado, em risco de alguma forma? Assim, Bruno, há exatos 21 anos, eu era deputado estadual no Amapá, né? Fui deputado estadual muito jovem, com 23 anos de idade, né? E aí eu desafiei uns esquemas lá também de narcotráfico, de corrupção. Na época, o Gabriel, meu filho, era criança, os meus filhos eram bem crianças, e aí começou a ter ameaça à vida deles, não foi nem somente a minha. Né? E aí, naquele período, assim, realmente foi o período que eu necessitei tomar um cuidado. Hoje, eu sei que tem sempre risco, mas como o Caetano canta, né? A gente está vivendo um tempo que é preciso estar atento e forte, não dá para a gente ter muito tempo de temer a morte. Então, eu tenho andado pelo país, né? Você anda com segurança? Não. Nunca senti necessidade. Aqui, como você pode ver, eu estou acompanhado do meu filho, né, que estava de passagem aqui por São Paulo, então assim, o máximo de segurança que eu tenho Ele é forte. Mas assim, eu acho que não tem poder intimidatório, não. Então, mas assim, eu sempre, via de regra, eu sempre ando sozinho, né? Fui ontem para o Rio, peguei o avião para o Rio, desci lá, fui recebido lá, mas desci lá, saí do Rio de volta aqui, peguei a ponte aérea de volta aqui para São Paulo. De vez em quando vou no Nordeste, né? Aliás, às vezes, e no Nordeste é também um luxo, né? Porque no Nordeste aí a aprovação e a admiração das pessoas aumenta, porque lá o bolsonarismo também é menor. Mas, assim, eu tenho recebido, ainda bem, mais carinho e mais recepção do que agressão. Agora, as agressões são muito intensas. Eu vou dar 2 episódios para você. Eu estava, certa feita, no Nordeste, em Pernambuco, né? Em Caruaru. Logo depois de um ato de filiação do Túlio Gadelha na rede, né? Sim. Fui eu,
a minha namorada, foi o Maurício Randes, enfim, um grupo de amigos, fomos para um restaurante, né, estando lá, logo em seguida o Túlio e a Fátima iam chegar nesse ambiente, olha, ainda bem que eu consegui avisá-los para eles não chegarem. Aí um cidadão se levantou da mesa que estava e começou de dedo em riste a nos atacar, dizendo que só tinha comunista ali, que comunista fedia, nesses níveis, né, baixo. Mas assim, ao mesmo tempo que teve o grau da ofensa, da agressão, teve o acolhimento lá das outras pessoas nesse restaurante, né? E como isso se resolve? Outra vez aconteceu... E como isso se resolve? Ele é retirado do restaurante? Você não. fala alguma coisa? O cara aumentou o tom, né? Eu reagi, né? Eu perguntei que tipo de agressão era essa, pedi para ele respeitar, né? E aí eu aumentei o tom também com ele, assim, na mesma forma. Não fui mal educado, mas aumentei o tom na mesma medida que ele aumentou o tom conosco. E uma outra circunstância que ocorreu foi em Macapá, né? Inclusive no restaurante do meu genro lá em Macapá, um cidadão, né, que é um empresário local, me chamou e começou a desferir uma série de agressões também. Nesse caso, eu procurei dialogar, conversar. No limite, ele começou a aumentar o nível de voz. Eu comecei a aumentar o nível de voz. Eu acho que a gente não pode ser intimidado por isso, Bruno. Em primeiro lugar, é isso, é não ser intimidado. Agora, este é o risco, por exemplo, de outubro. Esse é o risco de agosto e setembro. De alguns desses gritos passarem a ter tipo de reação. As vias de fato. E estarem armados. Esse cara lá de Caruaru, por exemplo, se ele tivesse com a arma, eu tenho certeza que ele teria feito uma desgraça. Que ele estava exaltado de verdade. Muito exaltado. Este cara de Macapá, né? Isso a gente também não conversou, mas é um dos fantasmas que estão nessa eleição. Porque todo com a mundo sabe que ele tá aqui. nível de... Agora, o que eu tenho dito... Não, essa parte aí não se conta, não. Depois a gente conta depois, né? Já que o Gabriel levantou essa... A voz agora que vocês ouviram foi do Gabriel. Né? Nesse caso aí do Rio de Macapá, né? O cara que agrediu depois, a namorada que estava com ele ficou muito constrangida, mas muito constrangida. Aí logo depois eu acabei... Quando você tem uma agressão, você não fica bem, né? Eu acabei indo... É muito terrível. Assim, acabou a noite para mim, eu fiquei muito mal, né? Mas aí o Gabriel, a namorada dele, mandou uma mensagem para o Gabriel que queria o meu contato, que ela queria pedir desculpas. Que, assim, ela estava saindo com aquele cara pela primeira vez e não sabia que se tratava de um bolsonarista, mas que ela tinha providenciado isso. Esse foi o primeiro date dela? Foi o primeiro. Não sabia que era um bolsonarista. Depois disso, ela rompeu a relação, não tinha mais... Arrastou para a direita, era de direita mesmo. Então, eu fiquei até feliz, porque é o seguinte, pelo menos aquilo... serviu para salvar alguém de uma infelicidade, né? De uma noite... de uma noite muito triste. E no mínimo de uma noite péssima. De uma noite péssima. Então já teve uma serventia. Já teve uma serventia, isso. Mas é o seguinte, o problema é esse pessoal com arma, né? Isso aí é um risco que vamos correr no segundo turno. Agora, do ponto de vista nosso, e assim, eu sempre recomendo para os militantes sociais do campo democrático, sobretudo para os parlamentares, não podem ser intimidados por isso. Se a gente começar a ser intimidado, até o presidente Lula tem dito para nós. Se a gente deixar ser intimidado com isso, assim, a atuação deles, o bolsonarismo é uma prática política que age da intimidação e da derrota do outro. Ele age como agem as milícias. A milícia, como é que se estabelece? Você é do Carioca, sabe disso. Se estabelece nos morros do Rio com o poder do medo. Então, eles querem agir da mesma forma. O treinamento que eu imagino que seja nos grupos de zap bolsonarista é esse sentido. Olha, você encontrou o Randolfo Rodrigues, você encontrou um petista, você encontrou o Alckmin, parta para agressão. Ele já deu ordem, né? Ele dá essas ordens em público, Randolfo. Ele dá essas ordens em público. Ele acabou de falar o negócio das armas, falou que os patriotas com armas precisam defender o Brasil de um ditador que pode voltar. Então, nós, assim, não podemos, diante desses acontecimentos, também... diante dessas ameaças, ser intimidado. E no limite da agressão, aí tem que pedir providência policial, pedir providência para a segurança que está perto, pedir segurança para quem está... Pedir... Quando muitos deles começarem a sentir também o poder da lei, né? Muitos desses daí que estão nas redes sociais, eu comecei a processá-los.
né? Alguns deles já estão tendo que pagar indenização. Um propagandeador de fake news chamado Otávio Facuri foi pego na CPI. Sim, eu sei né? Esse daí está me devendo R$14 mil, né? Pelos ataques que já fez. Não pagou ainda? Ainda não pagou, ainda está recorrendo. E tal. E ele tem muito dinheiro, né? Ele é do mercado financeiro aqui. Eu sei que ele tem muito dinheiro. Então, cansei de ver ele nos comícios na Paulista aqui. Esse aí tem muito dinheiro e eu tô louco para ele fazer o pagamento, porque eu tenho que reportar esse pagamento para algumas entidades carentes que existem, sobretudo no Amapá. Né? Então eu vou dar parte para as entidades carentes e parte para programa de proteção ambiental, para o dinheiro dele finalmente ser bem utilizado. E para encerrar, Randolph, você tem algum receio? Você está vendo alguma onda que possa aumentar a presença do bolsonarismo no Senado? Nos estados? Como você não vê é o uma cenário, onda como 2018. Porque o Bolsonaro... Eu sei que não é, mas o que me preocupa? Havia aquela onda realmente que levou muita gente para o Congresso Nacional, para os governos e tudo mais. Mas dessa vez o Bolsonaro, ele tem o Estado, ele tem dinheiro, ele se estabeleceu, ele não é mais uma onda, ele é a praia. Então eu vejo que ele está fazendo movimentos muito estratégicos para o Senado especificamente, que é a única casa que ele ainda precisa para conseguir emparedar o STF, que é a única casa que pode fazer impeachment ou botar o STF mais disciplinado, mais intimidado. Você vê esses movimentos? Você está preocupado? Você acha que a gente precisa se movimentar? Eu acho que tem que estar preocupado muito com a eleição para o Congresso. Não só o Senado, mas a Câmara também. Sim, com certeza. Eu acho que nós temos 3 níveis de preocupação. Presidência da República em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu coloco no mesmo patamar de preocupação governos da Amazônia, por todas as razões que nós já conversamos aqui. Sim. Né? E, em segundo lugar, a presença no Congresso. Aí lá vai a gente falar de Paulinha de novo, tenho até conversado muito com Paulinha sobre esse sentido. Vou ter que chamar a Paula para um podcast aqui para a gente conversar. Precisa, porque ela está com uma ideia muito legal de montar uma espécie de onda verde, né, para termos uma bancada mais ambientalista e para termos um bom nível lá no Congresso. Tem uma vantagem do ponto de vista do Senado. Essa eleição não é renovação de 2 terços, é renovação de 1 terço. Né? Então, eu acho que dá para melhor monitorar, mapear, né, e saber onde melhor apostar nas vitórias. Né? O que eu acho que nós temos que ter garantido nessa eleição de 1 terço. Eu acho que assim, são 27 unidades da federação, a gente tem que assegurar que pelo menos 20 unidades da federação tenham a vitória de senadores comprometidos com o campo democrático. Né? Por isso que eu estou advogando tanto a candidatura de Molon, lá no Rio, porque eu acho que é a candidatura que está mais comprometida. Nisso aqui e acolá vai escapar o centrão fisiológico. Né? No meu estado tem um expoente desse tipo, que é o meu colega senador, o Davi Alcolumbre. Né? Mas parte desse centrão fisiológico sempre se acomoda aos governos que estão. Né? Não tem muita identidade. Acho que preocupa mais o bolsonarismo mesmo. O né? bolsonarismo raiz, a pauta raiz. O centrão fisiológico, a gente vai ter que ver os mecanismos para acomodar. Mas a meta que eu trabalho nós conseguimos 15 a 20 senadores do campo democrático. Eu sei que é muito otimista, né? Mas, como diz o Gramsci, eu costumo trabalhar com o ceticismo da razão, o otimismo da vontade. Mais alguma coisa, Randolph? Algum recado que faltou dar? Alguma pergunta que eu não te fiz que você acha importante frisar? Fé na vida, fé no que virá. Obrigado pela presença, Randolph. Eu que agradeço. Sempre um privilégio ter você. Honra... 1h30, tu é um privilégio danado. Nada, a honra é quando o papo é bom, entendeu? A gente nem vê a hora passar. E aqui foi mais do que um podcast, uma gravação e tal. Foi um papo entre amigos. Randolph, agradecido. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.